Estava aqui mais cedo no camarim, né, professor? E eu falando, não, porque o outono é lindo, porque o céu do outono, porque fica uma coisa linda. E o professor me lembrou, pois é, mas já chegou o inverno, sim, acabou, né? Essa parcela de 3 meses do nosso ano foi-se, professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Eu também gosto muito do inverno, do outono. Bom dia, Elisa, bom dia a todos. Bom dia, professor. Mas ele já se foi, nós estamos aqui agora com o inverno, tá? E prosseguimos nele até o final de setembro. Vamos ter de aceitar, é isso, já que chegou, vamos lidar com o que temos. E aí, já queremos, lógico, essas projeções de temperaturas baixas, se em alguns locais nós veremos alguma mudança, algo diferente do que aquilo que não é habitual, né, professor? E se o sul do país vai representar nesse friozão, nesse inverno? Veja, Elisa, nós temos uma fase ainda de início de El Niño, onde nem todo o contexto do inverno está plenamente caracterizado, então a gente vai ter uma transição agora no início de julho, mas depois o tempo vai, as principais características vão se firmar em agosto e setembro. Nós temos duas artes que vão ajudar a gente a entender melhor o comportamento das temperaturas, né? Então, nós temos aqui no sul, nós vamos ter temperaturas dentro do limite, dentro do padrão do sul, ou seja, vai fazer frio, tá? Na região centro-oeste e boa parte da região sudeste, temperaturas acima da média, exatamente já é uma influência do El Niño, situação que se estende também pelo nordeste, norte, só o extremo oeste da região norte que vai manter temperaturas dentro do padrão, mas a tendência é de um aquecimento, né, de São Paulo para cima já a partir do mês de julho. São Paulo poderá enfrentar também uma elevação de temperatura, mas nota-se aqui, olha, uns bolsões azuis mais claros, que são temperaturas um pouco mais baixas. Essa é uma região da Serra da Cantareira, Serra da Mantiqueira, um trecho mais montanhoso aqui. Mas, em geral, a temperatura vai se elevando, principalmente a partir de julho, e na região sul o frio permanece. A gente tem aqui, então, o branco é tudo que está dentro daquilo que é o previsto para esta época. Para esta época. Então, quanto mais vermelho é porque está muito acima do habitual, e quanto mais para o azul é mais abaixo do que o habitual. Então tem uma galera que vai sentir um friozinho ali, hein, professor? Mas note que o frio ele não é tão comum nessa época do ano com o El Niño nas áreas em geral no Brasil, né? Exatamente porque o El Niño ele leva a um aquecimento, a um aumento da temperatura em boa parte do território brasileiro. E aí nós temos uma situação das chuvas, como é que elas vão... Ótimo, vamos ver então. E a próxima arte, veja. Nós temos na região sul, conforme prognosticado, e boa parte da região, né, centro-oeste, parte da região sudeste, chuvas acima da média. Então, veja, nós temos aqui uma situação particularmente, merece muita atenção. Lembra, nessa região aqui, centro-oeste, parte da região sudeste, nós vamos ter uma elevação de temperatura. Ao mesmo tempo, a gente vai ter chuvas acima da média nessa região. No sul também, mas o sul vai estar com a temperatura mais amena. Então, isso propicia a proliferação das arboviroses, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, mesmo nesta época do inverno. Em qual área do Brasil, perdão, professor? Essa majoritariamente na verde mais claro. Que significa... É uma área com chuva acima da média e também, segundo o mapa anterior, temperaturas acima da média. Então a gente vai ter inverno um pouco mais quente, mas também mais chuvoso. Lembrando que o Aedes aegypti, ele já se adaptou ao ambiente urbano. Então a gente não pode descuidar dos focos de proliferação desse tipo de mosquito, porque a gente pode ter um recrudescimento dessas doenças mesmo no período de inverno, principalmente do final do inverno já para o início da primavera. Vamos ter chuvas acima da média no sul. Ali no Paraná tem um registro de mais acima da média ainda, né, professor? Sim, aqui no oeste do Paraná. Então, isso chama a atenção para a necessidade, o que o governo do Rio Grande do Sul já vem fazendo, de prevenção contra os efeitos do El Niño. Então, fica o alerta. E na região nordeste, seriam chuvas dentro da normalidade,
mas com uma tendência de redução das chuvas já na região norte, que é a entrada do período seco, tradicionalmente seco na região norte, vai ser mais seco do que o normal. Na imagem anterior, eu não sei se tiver condição de voltar, eu gostaria de chamar a atenção para um replay ali na imagem? Da anterior, isso. Essas altas temperaturas aqui, elas acabam propiciando o aumento de queimadas, tá? Vegetação mais quente, né? Em áreas onde não chover tanto vai estar mais seca, então isso pode aumentar o número de queimadas nessa região central aqui do país, principalmente do centro-norte, onde não vai chover tanto. E para a galera que depende de mobilidade por meio dos rios, né, professor? Isso. Ali com essa seca, isso é muito ruim para a baixa dos níveis. Olha, ainda falando de chuva, voltando então agora para a arte anterior, que era a segunda, mas a gente voltou aqui para a primeira, e maravilhoso, inclusive, que a gente vá e venha nas artes para poder, inclusive, comparar. Nessa questão das águas, professor, aqui o governo de São Paulo vai mudar a forma de monitorar o sistema Cantareira, que é o principal reservatório, tá, gente? De abastecimento de água da região metropolitana. Estou repetindo isso, porque muita gente que não é aqui do estado de SP, eventualmente pode, às vezes, não ter se atentado a essa questão da importância do Cantareira. O que eles pretendem fazer e se isso é eficaz, professor? Veja, para melhor contextualizar para quem não é de São Paulo, o sistema Cantareira, ele é o principal sistema de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, que congrega 39 municípios e mais de 20 milhões de habitantes. Só para a gente ter uma proporção do que significa isso, praticamente o dobro da população de Portugal ou metade da população da Espanha. Que inacreditável o Brasil, inacreditável, né? Inacreditável. E nós tivemos 3 crises hídricas extremamente severas neste século, 2003, 2004, 2014 e 2016 Verdade. Foi a pior de todas. Racionamento, Exatamente. E tivemos uma crise um pouco menor em 2021. O que acontecia entre 2004 até 2014, entre a primeira e a segunda crise? O monitoramento do sistema, ele era feito, eu vou tentar ser o mais didático possível, ele era feito com uma técnica chamada curva de aversão ao risco. Basicamente era o seguinte, olha, a gente sabe como o reservatório se comportou nas edições anteriores do inverno, verão, então a gente verifica como ele está se comportando hoje, verifica, isso aqui é similar a tal ano, então o comportamento vai ser assim. Então é basicamente você dirigir olhando pelo espelho retrovisor, imaginando que a estrada à frente seria igual àquela que você já tinha percorrido anteriormente. Perfeito. Verificou-se na crise hídrica de 2014 e 2016 que isso não funcionava mais porque o clima está mudando. Então, passou-se a considerar variáveis climáticas, El Niño, Laninha, mas isso de uma maneira integrada para todos os reservatórios que compõem o sistema integrado metropolitano de São Paulo. Não é só o Cantareira, tem vários outros reservatórios para dar conta, né, dessa voracidade de água que a gente tem. Só um detalhe importante, a nossa disponibilidade de água na região metropolitana é inferior, considerando metros cúbicos por ano por habitante, a determinadas áreas do interior do Nordeste. Então nós não temos abundância de água aqui na região metropolitana de São Paulo, em que pese a gente vê de vez em quando gente lavando a calçada com mangueira, né? Pois é. Mas aí adotou-se um sistema, né, a partir da crise hídrica, que contemplava o uso de informações meteorológicas, e agora o governo do estado resolveu segregar o sistema Cantareira, fazer uma análise em separado do sistema Cantareira em relação ao resto do sistema integrado metropolitano. Então, porque ele merece uma atenção especial, porque ele é o principal sistema de abastecimento e ele vem, ao longo dos últimos 20 anos, recebendo menos chuva do que a média histórica indicava. Ou seja, ele vem trabalhando com um nível muito mais baixo em geral do que ele poderia trabalhar em várias épocas do ano. E a gente continua consumindo, né, necessitando e ocupando ali as cidades, precisando cada vez mais de mais água. Por acaso tem mais uma arte, professor? Temos. Eu estou perdida aqui no rolo. Ótimo. O que eu quero mostrar é o seguinte. Esse método, né, essa nova metodologia, vai levar em consideração El Niño, Laninha, períodos secos, períodos úmidos e tal. Só que ela, no meu entendimento, tem até uma matéria no site hoje a respeito disso, ela fica faltando aí dois itens.
Primeiro deles, ela não considera este evento, que é a oscilação decadal do Pacífico, é um nome bonito, para um evento que ocorre no norte do Pacífico e que é parecido com o El Niño. Aqui nós temos uma situação de El Niño, né, o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial, aqui a América do Sul, Oceania, essas águas estão quentes hoje. E a oscilação decadal do Pacífico, ela é parecida com o El Niño, Laninha, né, aquecimento, resfriamento do Pacífico Norte, e ela funciona como um modulador da intensidade do El Niño, ou seja, ela pode ampliar ou reduzir os efeitos do El Niño, Laninha. E nós tivemos duas crises hídricas que que ocorreram no que a gente chama de fases positivas, quando essas águas estavam aquecidas. Nós tivemos a crise de 2003, 2004 e nós tivemos a crise de 2014 a 2016. Só que nessa nova metodologia, eles não consideram essa oscilação decadal do Pacífico, eles não levam essa informação, né, deveriam levar em consideração, e também o período histórico de análise é de 2011 a 2025, quando nós tivemos, se considerasse desde o início do século, nós tivemos a crise de 2003, 2004, né, no sistema Cantareira, e nós tivemos vários episódios de El Niño e Laninha que não estão sendo considerados, né, no período que eles estão abrangendo. Então, a minha recomendação: incluam a oscilação decadal do Pacífico nas análises e também considerem ampliar o período histórico analisado, ao invés de 2011 e 2015, pegar de 2011 até 2025, pegar de 2000 até 2025. Professor, explicando aqui tecnicamente o efeito, a análise técnica em cima desta notícia, né, que a SP ampliou o monitoramento do sistema Cantareira. Professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente aqui, sempre nos ajudando a compreender mais da casinha que a gente vive, né, professor? Exatamente. Nosso planeta Terra. Prestar atenção, porque a gente sabe como a falta d'água nos penalizou em 2014 a 2016.